Vamos colocar em pé e vamos orar pela mensagem do Senhor esta noite. Então nós não vamos ler nenhum texto agora, mas a hora que formos ler, nós vamos ler 1 Samuel 12. Mas por enquanto vamos só fechar os olhos e orar. E o assunto desta noite é: pais, invistam nos filhos. Vamos orar. Querido Deus, eu quero agradecer ao Senhor pela tua bondade. Obrigado pela tua palavra que foi deixada a nós para guardar o nosso coração de acontecimentos ruins. Ó Pai, eu oro para que o Senhor nos dê a fé necessária para podermos praticar toda a tua palavra, tudo aquilo que temos aprendido no decorrer dos anos, em culto após culto. Que nós possamos, ó Pai, colocar a nossa vida de uma forma aonde o Senhor sinta prazer de nós e aonde nós possamos ser felizes em seguir os ensinamentos do Senhor. Que nós possamos, ó Pai, buscar a felicidade tanto no prazer do Senhor como em nós. Nós queremos, ó Pai, pedir que o Senhor, ó Pai, prepare os corações aqui de todos para ouvir a tua palavra. Usa a minha vida, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, use aquilo que o Senhor tem me ensinado para transmitir a estes que aqui chegaram. Eu conto, ó Pai, com a tua graça e com a tua misericórdia. E é em nome do glorioso Jesus Cristo que eu oro. Amém. Podeis assentar. Irmãos, domingo passado nós falamos sobre o texto de 1 Timóteo 5,8, aonde diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que os descrentes. Nós falamos deste verso, sobre que precisamos primeiro cuidar da nossa casa, para depois cuidar da igreja, e depois então cuidar quem não é da igreja. Somos chamados para cuidar das pessoas, somos convertidos para cuidar das pessoas, e infelizmente, domingo passado não teve live, então não ficou gravada, registrada esta mensagem. Mas hoje é o último domingo, que nós estamos comemorando o mês da família, e eu quero falar sobre criação de filhos, em vista nos filhos. Todos aqui que não tiveram filhos, talvez pretendem ter. Alguém talvez já passou pela fase dos filhos, mas virão a fase dos netos. E talvez alguém aqui que não vai casar, vai poder ajudar os sobrinhos. Sabe, você talvez não é casado, mas vai poder ajudar alguém que é. Então, o que a palavra de Deus nos diz? Eu quero resgatar aqui um contexto, que para nós investirmos na vida de qualquer pessoa, seja na vida dos filhos, seja na vida de um irmão da igreja, em qualquer pessoa, o primeiro passo é estar bem com você. O primeiro passo para você em poder ajudar qualquer pessoa, ainda que seja seu marido, seja sua esposa, seja sua namorada, seja seu namorado, seja seu filho, você tem que estar bem com você. Porque existe um princípio muito lógico, que é: nós só podemos dar aquilo que a gente tem. Ninguém que está ruim pode ajudar alguém. Sabe, ninguém que está perdido interiormente pode ajudar alguém. Então, antes de nós ajudarmos qualquer pessoa, seja ela quem for, embora essa noite falaremos de filhos, o primeiro passo é eu olhar para dentro de mim e falar: eu já me encontrei, eu sei o porquê estou vivo, eu sei o porquê respiro, eu sei o que Deus quer de mim, eu sei o que é a minha missão neste mundo. Porque se nós não encontrarmos, irmãos, nós não só seremos pessoas infelizes, mas nós também vamos divulgar a infelicidade por todo nós onde passamos. Poderia dar um exemplo muito prático disso. Imagina uma esposa que não está feliz com ela.
Ela talvez não está feliz porque ela não gosta do corpo dela, ela não gosta do cabelo dela, ela não gosta do peso dela. Ela não está feliz porque ela não gosta do salário dela, ela não gosta do salário do marido dela, ela não gosta do bairro dela. E vamos imaginar uma pessoa que está infeliz com tanto de coisa. Como essa esposa vai poder ajudar o marido? Se ela não consegue se ajudar, como que essa pessoa vai chegar e vai falar: meu bem, você está no caminho certo, não deixe esses problemas no seu serviço, não deixe esses problemas com a sua irmã, com o seu irmão, não deixe esses problemas com os seus pais te abalar. Uma pessoa que não está bem consigo mesmo, ela não vai poder ajudar ninguém. Sabe, uma esposa que não está bem consigo mesmo, ela não vai conseguir ajudar os filhos dela. A mesma coisa, um pai, obviamente. E poderíamos falar até mesmo de um namoro. Porque se uma pessoa está procurando um casamento para ser feliz, então automaticamente ela é o quê? Infeliz. E uma pessoa que está procurando alguém para ser feliz, ou seja, uma pessoa infeliz, o que ela vai falar para os outros que vai animar o outro? Uma pessoa infeliz não anima ninguém, uma pessoa infeliz cobra coisas. Você tem que cuidar de mim, você tem que fazer isso para mim. Olha o que a Bíblia diz do papel do homem. Vou levar o celular para conversar com o pastor. Uma pessoa infeliz, irmãos, ela não tem palavra de elogio, de ânimo, ela tem palavras de cobrança. Então eu quero colocar isto como um pano de fundo, que quando nós pensamos em servir a Deus, educando filhos, quando pensamos em servir a Deus dentro do matrimônio, ou dentro de um relacionamento de namoro, noivado, que vai resultar num casamento, nós precisamos entender: eu estou bem com Deus, eu estou sentindo a paz de Cristo, eu estou vivendo isto, porque nós só podemos dar aquilo que a gente tem. E infelizmente, muitos pais não são bons pais, não porque eles não querem ser, mas porque eles estão querendo fazer aquilo que eles sabem que deve fazer, mas eles nunca resolveram situações internas, espirituais. Eles não são felizes. Eles não se encontraram no relacionamento com Deus. Então nós precisamos entender que quando falamos que somos salvos, você precisa entender qual que é o objetivo da salvação. O objetivo da salvação expressa no Novo Testamento. Nós fomos salvos para testemunhar das obras de Deus na Bíblia, e fomos salvos para testemunhar das obras de Deus na nossa experiência particular. O salvo é aquele que conta para as pessoas aquilo que Deus faz na Bíblia. Mas o salvo também conta para as pessoas as orações que ele já fez e Deus respondeu. Então nós somos salvos. Se você olhar todo o Novo Testamento, os evangelhos, o livro de Atos, se você olhar as cartas paulinas, se você olhar tudo, você vai ver um tipo de conteúdo, que você foi salvo para falar de Deus. E aí fala de Deus através de música, fala de Deus através de conversa, pega assunto secular e fala de Deus. E é isto que é o objetivo de alguém ser salvo. Falar que vai morar no céu é falar assim: eu conheço histórias de Deus na Bíblia. Falar que é salvo significa: eu estou vendo Deus cuidar de mim. E aí então, o que o pai e a mãe devem compartilhar com seus filhos? Exatamente o que eles sabem de Deus. O que um pai deve falar para os filhos, aqueles que são pais cristãos, no sentido que já fizeram um compromisso com Deus, que já se converteram. Deixa eu perguntar para vocês: vocês contaram histórias bíblicas para os seus filhos dentro da sua casa? Você teve esse compromisso? Filho, papai vai te contar aqui a história do pequeno Davi,
que se tornou rei. Sabe por quê? Você foi convertido para contar das grandezas de Deus. Mas espera, essa é só a metade da parte da missão de ser pai. A outra parte da missão de pai, agora vem você contar para os seus filhos a sua experiência com Deus. Você falar, eu orei e Deus respondeu essa oração. Sabe, eu estava dirigindo o carro e eu fui liberto de um acidente. Era para eu ser assaltado, aconteceu alguma coisa que eu não fui. Sabe, vocês como pais estão falando para os filhos de experiências de vocês com Deus? Porque deixa eu explicar, se você não tem experiência com Deus, então duvide da sua salvação, você fará muito bem nisso. Porque o salvo, ele não só conhece as histórias da Bíblia, mas ele sente Deus dentro dele, ele sente Deus o guardando, ele sente Deus o protegendo, ele sente Deus o direcionando. Não, vai por essa rua aqui, vai por aqui, ó. Não tome esse caminho, vai por aqui. Porque até mesmo nos erros, em todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Sabe, irmãos, Deus vai transformar nossos erros em motivos de glorificar o nome dEle. Se você é um pai cristão e está vivendo a palavra, eu não sei se o seu filho se converteu ou não, porque conversão é obra do Espírito Santo, mas ensinar e falar da salvação não é obra do Espírito Santo. Aqueles que são pais evangelizaram seus filhos dentro de casa, ou vocês foram bem fracos para deixar ser evangelizado na igreja? Porque nós temos um ensinamento na Bíblia, em Deuteronômio, se eu não me engano é o capítulo 7, verso 6, que nós devemos falar de Deus para os nossos filhos, enquanto andamos pelo caminho, enquanto sentado, enquanto levantando. Talvez os seus filhos se converteram na igreja e não tem nenhum problema com isso, porque a conversão é obra do Espírito Santo. Mas ensinar o caminho de Deus não é obra do Espírito Santo, é nossa. É de pai e de mãe. É isso que vai ser construído todas as Escrituras. E é exatamente nisso que nós precisamos olhar e entender, principalmente aqueles que ainda não são pais, não foram pais ainda. Vocês estão tendo o privilégio de aprender. Sabe, qual que é o objetivo de Deus ter te chamado? Te chamado para uma vida eterna, te chamado para o céu, te chamado para crer em Jesus Cristo, para que você testemunhe das grandezas dele, tanto na Bíblia, como na sua vida pessoal e particular. E falando deste assunto paterno, eu quero trazer um exemplo aqui, de um servo de Deus, que foi exemplo, não de criação de filhos, mas foi exemplo de servo de Deus. Alguém que foi um homem de sucesso, fora da sua casa. A história se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 3, 4 e 5. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 3, 4 e 5. Samuel foi um servo de Deus. Samuel, ele ocupava 3 funções espirituais na sua época. Samuel, ele era profeta, ou seja, Deus falava com ele, para ele falar para o povo. Ele tinha a função de profeta. Ele era sacerdote, ele sacrificava para perdão de pecado do povo. E ele era juiz, ele decidia coisas. Ele foi o último dos juízes. Ele tinha essa função de profeta, sacerdote e juiz. Ele é tido na Bíblia como um homem de exemplo, quando se fala em servir a Deus com dedicação. Então, olha o que diz as Escrituras, falando deste homem Samuel. 1 Samuel, capítulo 12. Ele chega diante do povo, ele já está velho. Versículo 1 vai falar disso, que ele já está velho, já está com cabelos brancos.
E ele chega diante do povo e diz assim: eis que testemunhai contra mim perante o Senhor e perante seu ungido. De quem tomei o boi? Ninguém falou nada. De quem eu tomei um jumento? Ninguém falou nada. Quem eu defraudei? Ninguém fala nada. A quem eu oprimi nesses anos tudo, servindo a Deus? Ninguém. Das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com eles os meus olhos? E eu vou-la restituirei. Então responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele disse: o Senhor é testemunha contra vós outros e o seu ungido. E hoje testemunha de que nada tendes achados nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui é que este homem, ele tem um ministério exemplar. Este homem, Samuel, ele é um profeta, ele é um sacerdote, ele é um juiz exemplar. Ele é honesto, ele nunca pegou um centavo que não era seu, ele sempre foi justo, correto, ele foi um bom servo de Deus, ele foi fiel, ele teve um caráter irrepreensível. Esse homem cuidou muito bem de si mesmo. Isso é um exemplo. Só que esse homem tem uma história triste dele. Porque embora Samuel, ele foi um grande exemplo de servo de Deus, ele viu os filhos dele fazer tudo o contrário daquilo que ele fez. Samuel tinha uma função, e a gente tem que falar isso com cuidado, porque a Bíblia mostra os filhos dele num caminho contrário do pai, totalmente diferente. Existe um ditado, né, que fala assim, que o fruto não cai longe do pé, ou seja, era para os filhos de Samuel ser igual a Samuel, foi tudo o contrário. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós olhamos para líder de nações naquela época, e hoje talvez não é diferente, Samuel, ele era um líder. Samuel, ele viajava para sacrificar ali, viajava para fazer rei aqui, viajava para abençoar. Samuel, ele tinha um trabalho, vamos dizer assim, itinerante. Então, quem estava cuidando dos filhos dele? Ele não estava presente. A mesma coisa acontece com o rei Davi. O rei Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas e os filhos do rei Davi? O que aconteceu? Por quê? Porque ele não era um pai de família normal, igual a maioria de nós aqui somos. Ele era um líder, ele tinha que estar nas campanhas, ele tinha que estar fazendo isso, viajando para cá, viajando para lá, estabelecendo cidade. Existe uma exceção. Deus não vai falar nem que Samuel foi um mau pai, nem que Davi foi um mau pai, porque Deus conhece toda a vida deles, nós não conhecemos, nós conhecemos somente algumas páginas aqui. Mas o primeiro aspecto que eu quero deixar claro é que Samuel foi um homem de sucesso fora de casa. Fora da família dele, ele foi um homem de sucesso. Mas e dentro da família dele? Abra aí a sua Bíblia para 1 Samuel 8, versículo 1. 1 Samuel 8, verso 1. Vou ler do verso 1 ao verso 5. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, aceitaram suborno e perverteram o direito. Então os anciões, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: vê, já está velho, e teus filhos não andam pelos seus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. O que isso diz sobre
a vida de Samuel. Samuel é um exemplo fora de casa, mas não é um exemplo a ser seguido de pai de família. Os filhos dele exatamente adquiriram os valores contrários dele. Aceitavam suborno, eram desonestos. Eu quero que você entenda que nós estamos vivendo uma época onde as pessoas estão buscando sucesso fora da família. Todo mundo quer ter uma casa legal, todo mundo quer ter um carro legal, todo mundo quer ter uma graduação a mais, um curso técnico a mais, todo mundo está focando uma vida bem-sucedida fora do lar. Eu lembro das palavras do pastor Josué Gonçalves, que nenhum sucesso financeiro justifica o fracasso da família. Nenhum sucesso financeiro justifica o fracasso da família. Nós estamos estimulando os nossos filhos, as nossas filhas, a serem pessoas de destaques, a serem pessoas competitivas no mercado de trabalho. Estamos instruindo a tirar notas boas no Enem, para escolher profissões que remuneram mais. E isso não é errado estimular, mas se isso ocupa o primeiro lugar da meta de vida deles, é errado. Porque isto é certo quando está lá em terceiro lugar, porque primeiro é Deus, segundo família, e depois vem o emprego, vamos dizer assim. Quantos filhos sem instrução, porque o pai não tem tempo? Quantos filhos perdidos à mercê de traficantes, à mercê da rua, à mercê de más influências? Porque todos estão querendo dar uma vida melhor financeiramente, um celular melhor, uma roupa melhor, uma escola melhor. Mas a Bíblia nunca disse isso para os crentes fazerem. A Bíblia nunca falou para vocês darem educação melhor. Não que é pecado fazer, mas essa não é a meta nem de primeiro e nem de segundo lugar. E nós estamos vivendo sem perceber, irmãos, estamos tendo sucesso. Quando a mãe separa, quando acontece uma cisão, todo mundo fala, aparece na mídia, sabe quanto é a pensão do filho do Neymar? Sabe, aí as pessoas já querem engravidar e separar para pegar a pensão. Porque tudo se resume no financeiro. E nenhum sucesso financeiro vai trazer a você a felicidade de uma família unida. Sabe, eu quero que você entenda que esta é a fraqueza dos servos de Deus desde o passado. Servos de Deus da nossa época estão falhando na missão de ensinar os filhos o caminho de Deus. Servos de Deus, na época da Bíblia, falharam nessa mesma missão. O que aconteceu com os filhos de Arão? O primeiro sacerdote, Arão. Você lembra o nome dos filhos de Arão? Nadab e Abiú. Foram mortos na presença do Senhor, porque ofereceram fogo estranho. Samuel cresceu numa casa. Sabe por que Samuel teve a oportunidade de virar profeta, sacerdote e juiz? O que aconteceu com os filhos de Eli? Você quer saber o que aconteceu com os filhos de Eli? Quem foi o Eli? Eli foi o juiz antes de Samuel. Por que os filhos de Eli não assumiu o lugar? Está lá em 1 Samuel 2, eu não vou ler. Porque esses homens eram corruptos. Os filhos de Eli, agora Eli comete um erro como pai. Porque a Bíblia diz que Eli exortou os filhos. Falou, filhos, vocês estão errando. Só que Eli tinha autoridade, ele era o sacerdote. Ele viu os filhos fazendo errado, ele fala, filhos, vocês estão errando. Só que ele não disciplina
Os filhos, ele fala, filho, você está errado, mas ele não disciplina. E com isso, veio mau testemunho ao nome de Deus. E Deus aparece para Eli e fala, Eli, eu vou te castigar. E o castigo que eu vou te dar, você vai saber que sou eu. Seus 2 filhos vão morrer no mesmo dia. Você não vai continuar, a sua descendência não vai continuar sendo sacerdote. Sabe? Porque você está vendo os seus filhos fazerem errado. Você está falando que está errado, mas você não disciplina. Você não tira eles. E aí, então é desta forma que Samuel assume o lugar. Desta forma Samuel vira sacerdote, porque os filhos de Eli foi corrupto. E aí Samuel, quando vê, acontece com ele a mesma coisa que aconteceu com Eli. Descuidado. Aonde vai nascer? Você sabe o tanto que é grave, irmãos, a gente se preocupar em ser sucesso fora de casa e não preocupar em ser sucesso dentro de casa? Aonde vai nascer a rejeição do governo teocrático? Teocrático significa Deus escolhe o líder da nação. Isso é teocracia. Deus escolheu o juiz na época. Esse governo vai acabar. Qual que é o último juiz do povo de Israel? Samuel. Porque é exatamente na época de Samuel que as pessoas olham para o comportamento dos filhos de Samuel e falam o quê? Nos dá um rei. Aí eu pergunto, se Samuel tivesse dado um pouquinho mais de atenção para os filhos, será que tinha pedido um rei? Será que se os filhos de Samuel fossem honestos, íntegros, será que o povo tinha pedido um rei? Vocês viram numa quarta-feira aonde nasceu o exílio na Babilônia de Judá, com o filho do rei Ezequias, que ele viveu a mais para ter aquele filho. E aonde nasce o reinado? Exatamente porque Samuel não dedicou a paternidade. Eu quero que vocês entendam, irmãos. Satanás sabe da nossa fraqueza. Isso aconteceu não com Samuel só, não com Eli só, não com Arão só. Eu estava ouvindo um pastor dizendo que ele fez uma viagem na Europa, na Inglaterra. Lá na Inglaterra hoje, meus irmãos, a Inglaterra evangelizou os Estados Unidos. A Inglaterra evangelizou a Ásia. Hoje, menos de 4% da Inglaterra frequenta a igreja cristã. Menos de 4%. E aí o pastor foi pregar nesta igreja. E quando ele chega, a igreja tinha um bom número de pessoas. Todas elas de 50 anos para cima. Sabe o que ele estava falando? Que os pais não estão conseguindo ensinar os filhos no caminho do Senhor. Os pais vão morrer e não vão deixar adoradores. Os pais vão morrer e não vão deixar ninguém para evangelizar, ninguém para proclamar o nome do Senhor. Os músicos morrem e não deixam ninguém para tocar instrumento. Os pastores morrem e não tem ninguém para assumir o púlpito. Porque os pais não estão sendo dedicados dentro de casa. Os pais querem ser reconhecidos no emprego secular, querem ser reconhecidos pelos parentes, tendo uma casa legal, querem ser reconhecidos como pessoas de sucesso por homens, e não por pessoas de sucesso aos olhos de Deus. Então deixa eu caminhar aqui. Então nós vimos até agora Samuel, que foi um homem de sucesso fora de casa. Mas infelizmente não foi um homem de sucesso, né, dentro de casa, quando fala na criação de filhos. Meus irmãos, não basta andar com Deus, é preciso cuidar da família. Muitas vezes nós, pais e mães, estamos só preocupados com a nossa fé. Muitas vezes o pai está preocupado só em ler a Bíblia, orar, isso é maravilhoso.
Muitas vezes toda a preocupação da mãe é ela ser uma serva melhor, uma professora de EBD melhor, exercer o ministério melhor. Mas se isso não for acompanhado dos seus filhos, do seu marido ou da sua esposa, isso não tem proveito. Quando nós vamos para 1 Timóteo, capítulo 3, lá tem os requisitos do que deve ter uma pessoa para ser líder espiritual dentro da igreja. Então, em 1 Timóteo, capítulo 3, tem quais são as características de um pastor, e depois tem, a partir do verso 7 e 8, quais são as características de um diácono. Sabe qual que é a característica de um pastor e de um diácono? Que são os dois líderes espirituais na Bíblia. Eles têm que ter um bom relacionamento com a esposa e com os filhos. E aí eu pergunto o seguinte: por que os líderes espirituais têm que ter bom relacionamento com a esposa e com os filhos? Porque a gente não ensina só com a boca, nós ensinamos com o testemunho nosso. Quantos pastores já estariam desqualificados por isso? E quanta gente tem que orar para não ser desqualificado nisto? Porque a igreja de Cristo precisa, irmãos, mais de exemplos do que de pregação. Os exemplos de um casamento saudável, os exemplos de uma criação de filhos alegre, isso vale mais do que pregações, porque a nossa vida está pregando a nossa fé. Então eu quero dizer a vocês, não bastam apenas andar com Deus, é preciso andar com Deus e cuidar da família. O primeiro requisito para exercer uma função espiritual, seja na igreja ou fora dela, seja um pregador na igreja, um pregador na esquina, ou um pregador dentro da sala de devocional da sua casa, o primeiro requisito é você cuidar bem da sua família. Se você é um pai, se você é uma mãe, cuide dos seus filhos. Eu quero concluir, fazer algumas aplicações aqui práticas. Você sabe que tempo é vida. Existe um ditado aí que fala que tempo é dinheiro. Pulou uma etapa. Tempo não é dinheiro. Tempo é vida. E vida é dinheiro. Entende isso? Tempo é vida. E vida é dinheiro. Não é tempo é dinheiro. Tempo não é dinheiro. Tempo é vida. Se você tem um trabalho, aquilo que você está vendendo para o seu patrão, você está vendendo para o seu patrão o seu tempo. Mas por que eu estou falando que tempo é vida? Porque o patrão contrata funcionário doente? Não. Se você estiver doente, encosta, INSS. Porque patrão só contrata quem está saudável. Então, patrão está comprando o que de você? Vida saudável. Ninguém compra vida doente. O patrão está comprando de vocês que trabalham a sua saúde. Porque o dia que você estiver sem saúde, com 80 anos, ele não te paga. Ele te demite. Ele não está comprando o seu tempo, ele está comprando tempo com saúde. Porque isso é o que Deus dá. Irmãos, o que Deus dá? Vida com saúde. Nós pegamos essa vida com saúde, fazemos o quê? Vendemos para os patrões, para os senhores do mundo. A gente vende a saúde que Deus nos dá. E quando chega na hora de vir no culto, na hora que chega de ler a Bíblia e orar, a gente não tem ânimo, porque nós vendemos o nosso tempo com saúde, dado por Deus para a CLT. Mas eu estou falando de filho, por enquanto. Mas antes de falar de filho, eu quero só levar vocês a pensar. Outro dia eu estava vendo uma reportagem da pessoa instruindo o que tem que fazer para adotar um cachorrinho, o que tem que fazer para adotar um cãozinho. Está lá escrito uma cartilha do que você tem que fazer para ter um cachorro. Sabe qual que é o primeiro item da cartilha?
Você tem que ter tempo para passear com o cachorro. Falava desse jeito: se você não tem tempo para levar o cãozinho para passear, é melhor não ter. Não tem, porque vai ficar estressado, vai ficar doente. Se você não tem, tá. Meus irmãos, o mundo está ensinando as pessoas a levar o cão para passear. O que você tem que fazer com o seu filho? Se para você ter um vira-lata, você tem que pensar que você tem que levar ele para passear. Você está entendendo porque muitas vezes Samuel falhou? Você entendeu porque Arão falhou? Porque os pais da nossa geração estão falhando? Você tem visto muitos pais levar os filhos para passear? Os pais têm tempo para levar filho para passear? Os pais estão levando os filhos para a cachoeira. Os pais estão levando os filhos para o sabiá. Lá no sabiá você só vê pessoas solteiras, namorando, ou que já está mais velho, caminhando. É difícil. Quando você vê um pai com um filho, é um carrinho lá. Tem as pessoas que caminham empurrando o carrinho lá. Mas eu estou falando da maioria. Meus irmãos, se você quer que o seu filho se interesse por você, a sua primeira missão é você gastar vida com saúde, para levar o seu filho para passear, é você marcar a memória dele. Nós somos de uma geração, algumas pessoas tiveram pais que marcaram de forma negativa, e quando a gente vai resgatar na memória, a gente fala: nossa, meu pai me bateu com uma vara, meu pai nunca me deu uma roupa, meu pai nunca me deu um abraço. Pessoas que são marcadas de forma negativa, mas agora chegou a nossa vez de ser pai. Talvez você veio de uma família que seu pai falhou, mas essa falha pode parar em você. Você não precisa passar para frente a falha dos seus pais. Você pode marcar a sua família. Quando seu filho lembrar de você, quando você não estiver neste mundo, o seu filho vai olhar para trás e vai lembrar o quê? Nossa, meu pai tirou a economia dele e levou a gente para a praia. Meu pai estabeleceu um compromisso comigo de todo sábado a gente ir passear no sabiá. Meu pai, umas 2 vezes no ano, levava a gente na cachoeira. Sabe, o meu pai, algumas vezes no ano, levava a gente para pescar. Meus irmãos, não vendam todo o seu tempo com saúde. Venda um pouco, mas separe tempo com saúde para o seu filho. Separe um tempo para passear com o seu filho. Separe um tempo para elogiar o seu filho. Tivemos uma tarefa maravilhosa essa semana. É difícil porque a gente não acha que precisa de elogio. Pelo menos, principalmente homem, todo mundo está vendo. Meus irmãos, o seu filho sabe o ponto positivo que você vê nele? Porque todo pai vê ponto positivo no filho. Mas talvez o seu filho não sabe. Sabe por que não sabe? Porque você nunca falou, você nunca escreveu. Aí você fala: pastor, mas meu filho não quer sair comigo. Ele não quer passear. Tem 2 problemas. Primeiro, porque no passado não era feito. E segundo, você não elogia. Ele tem medo, você não sabe. Você só fala: sai do quarto, arruma a cama. Aqui, ó, você não está fazendo nada com a sua vida. Seu filho tem medo de ficar sozinho com você. Ele tem medo de ser esmagado emocionalmente. Sabe, irmãos, marque a memória do filho de vocês. Tem hora que a gente tem que usar da autoridade que Deus nos deu. Meu filho, entra no carro e vamos sair. Aonde você vai? Depois você vai ver a hora que nós chegar. Porque a gente tem que ter amor, a gente tem que ter elogio, mas também, dependendo do momento, a gente tem que ter autoridade. Vamos e pronto. Sabe?
Os filhos têm que entender que eles vão decidir as coisas da vida deles quando eles conseguirem se manter. O dia que você conseguir se manter, você vai decidir coisas da sua vida. Um pai é responsável pelo filho enquanto ele está dentro de casa. Um dia esse filho vai ter autonomia, vai alugar seu apartamento, e o pai não vai ser responsável por ele. Mas uma coisa é clara: você marcou a vida do seu filho com o quê? Então eu quero, irmãos, concluir aqui. Sabe, o grande problema é que nós, servos de Deus, muitas vezes não estamos dando tempo com saúde para os nossos filhos. Tudo que a gente vai dar para os nossos filhos é aquele tempo sem saúde, quando o patrão não quis mais, quando a gente está com um corpo que não aguenta dar uma volta lá no sabiá, a gente não aguenta descer um barranco para pescar um lambari mais. Aí a gente vai falar: nossa, mas meu filho não vem aqui em casa, não me visita, o que aconteceu, será? Acho que se eu morrer nem sente falta. Meus irmãos, existe uma semeadura. Essa semeadura, ela é feita pelas escolhas da nossa vida. E muitas vezes nós não estamos colhendo coisas ruins à toa. Muitas vezes a gente nunca semeou tempo com eles quando menor, e não tem como colher tempo deles quando eles ficam maior. Para colher tempo dos filhos é preciso ter semeado tempo com os filhos. Não basta os pais cobrarem, exigirem, é preciso dar testemunho, é preciso criar estratégia. E eu quero que você entenda que filho homem, quando que filho homem vai virar homem? Quando ele anda com o homem. Não estou falando de homem de sexo masculino. Não confunda homem e mulher com idade. O seu filho não vai virar homem quando ele fizer 18 anos ou quando ele fizer 21. Sabe, um homem vira homem quando ele anda na companhia de homens. Tem menino na roça, o menino de 12 anos já tem um comportamento de homem, porque ele só vive no meio de homem. E tem menino na cidade com 20 e tantos anos que não é homem. Por quê? Porque ele não tem presença de pessoas, ele não tem esse senso de cuidar de alguém. Porque homem, para virar homem, tem que andar com homem. Pais, levem os seus filhos homens para andar com vocês. Leve, especialmente se for homens, porque ele tem que olhar você para ele saber como agir. A mesma coisa as mães. Quando que uma menina vai virar mulher? Não é por idade. A sua filhinha, a sua menina não vai virar mulher porque fez 18 ou 20 anos. É quando ela tem comportamento de maturidade. E quando que uma mulher, uma menina vai ter comportamento maduro? Quando ela começar a andar com mulheres maduras. E nós não estamos vendo isso. A gente só não quer dor de cabeça. Pelo menos fica jogando videogame o dia inteiro. Fica o dia inteiro no celular, pelo menos não está matando e roubando ninguém, né? A gente nivela pela cadeia, né? Não está matando e roubando, então tá bom. A gente nunca nivela em cima, sempre embaixo. Meus irmãos, Deus deixou tudo na palavra dele para a gente fazer. Só que a gente não quer ler e não quer ouvir. Se os seus pais tivessem praticado isso com você, talvez você seria uma pessoa muito mais radiante. Mas você e eu podemos praticar isso na vida dos nossos filhos. Sabe? Talvez você fale assim, já passou a época. Talvez já passou a época de algumas coisas, mas outras ainda dá para praticar. Sabe, vocês foram chamados para terem sucessos, primeiro dentro de casa, depois fora de casa.
Não é errado ter casa boa, carro bom, viagem cara. Que maravilha, Deus criou o mundo aí para você ir lá ver. Mas a prioridade é, cuida de você primeiro. Cuida de quem mora na sua casa. E depois então, você se aplica a ter uma profissão e ganhar bem. Sabe, a questão é as prioridades, é a ordem que você estabelece. Porque todos nós, eu e você, as pessoas vão lembrar do nosso comportamento. Um dia, se Jesus não voltar, eu vou morrer, a Sara e a Esther vai lembrar de mim. E o que elas vão falar de mim? Falar para os filhos delas, falar para outras pessoas, quando alguém perguntar como era o vô, elas vão ter uma história. Seu vô falava da Bíblia, seu vô evangelizava, tudo que seu vô queria era que os netos dele fossem um servo fiel. O que o Abraão vai falar do irmão Célio, da dona Osana? Meus irmãos, nós estamos largando um legado aqui, e que nós venhamos nos preparar para deixar adoradores na nossa partida. Os adoradores são as pessoas que ganhamos para Cristo, que testemunhamos dos feitos de Deus, e principalmente os nossos filhos. Eu espero, irmãos, que vocês sejam abençoados com essa palavra. Vamos colocar em pé, e vamos orar de forma silenciosa. Ore de forma silenciosa, peça pela sua vida. Se você talvez tenha algum sentimento que não é bom para com seu pai, para com a sua mãe, ore, irmãos. Sabe, talvez eles não conheceram a vontade de Deus para a sua vida. Talvez eles fizeram tudo errado, mas talvez porque eles não conheceram certo. Eles talvez simplesmente reproduziram o que fizeram com eles. Mas Deus nos iluminou com a palavra. Então vamos orar de forma silenciosa pelo assunto desta mensagem. E o grupo de louvor chegue à frente, por favor.